Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se é... Hoje, a impressão que eu tenho é que a luz está mais forte aqui, meninos. Essa daqui. Diminui um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Amados, como disse o Paulo, nós estamos durante o mês de janeiro e vamos continuar no mês de fevereiro, estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, quando ele retorna da cidade de Antioquia, na sua primeira viagem missionária, após 18 meses na estrada, ele então recebe um relato do que estava acontecendo na Galácia. Igrejas que ele havia iniciado estavam passando por momentos difíceis. Especificamente, haviam caído em um erro. E nós sabemos do zelo e do cuidado do apóstolo Paulo com a igreja. Ali, um grupo de judaizantes buscava fazer da lei de Moisés uma exigência da fé cristã. Ou seja, não foi suficiente o sacrifício de Cristo na cruz. O povo precisaria também guardar a lei de Moisés. Esse foi o erro, esse foi o falso ensino que os judaizantes começaram a trazer para as igrejas na Galácia. E isso, claro, trouxe a Paulo uma certa inquietação. E daí Paulo então escreve essa carta, alguns meses antes dele ir ao concílio em Jerusalém, que aconteceu aproximadamente em 49 depois de Cristo. Uma reunião em que os apóstolos iriam inclusive abordar esse tópico que estava sendo tão comum naqueles dias, devido exatamente à influência de judeus que se converteram ao cristianismo, mas queriam manter a base da lei no cristianismo. Mas por que essa carta, ela é importante? A gente, ao ler a carta aos Gálatas, a gente percebe que essa é uma temática muito forte, trazendo essa questão envolvendo o ensino da lei de Moisés dentro do cristianismo. E talvez você diga assim, pastor, mas isso foi uma realidade lá para as igrejas na Galácia. Nos nossos dias, nós não temos esse tipo de problema. Mesmo que a gente não tenha questões diretamente ligadas a isso, porque indiretamente nós temos. Vocês lembram que na última terça-feira, o presbítero Cleito falou acerca de questões vinculadas, por exemplo, a símbolos judeus que passaram a ser inseridos dentro de igrejas evangélicas. Até mesmo pastores passaram a usar vestimentas sacerdotais. Alguns adentrando até mesmo o templo com a arca da aliança, ou um modelo da arca. Mas além dessa questão de um apelo judaizante, de simbolismos judeus, a maior preocupação que a gente vê nos nossos dias, e que essa carta, ela se aplica também à igreja em pleno século 21, é a questão da unidade em Cristo. Nós precisamos entender que naqueles dias havia divergência entre os cristãos de origem gentia e os cristãos de origem judia. E aí, esses problemas começaram a afetar a comunhão, a koinonia da igreja, a ponto mesmo de haver divisões. E Paulo, buscando trazer a harmonia, a paz, a unidade da igreja, ele então escreve essa carta, porque na cabeça de Paulo, e claro, segundo a orientação do Espírito Santo, não poderia haver qualquer distinções raciais. E nós sabemos o impacto que isso
tem tido no mundo ao longo da nossa história. Questão do apartheid, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, igrejas de negros, igrejas de branco. Ou nos nossos dias, igrejas aonde determinados grupos frequentam e outros são excluídos, dependendo da sua condição financeira ou do seu status social. E é exatamente com o objetivo de combater essa desunião que a carta de Paulo ela é importante. Mas essa unidade, ela não está baseada em valores humanos. Porque nós podemos até mesmo ter unidade diante de questões que nós concordamos. Por exemplo, nós podemos politicamente termos unidade se nós aceitamos as ideias de determinado candidato ou partido. Nós podemos ter unidade em questões, às vezes, teológicas, se pensamos sobre a questão da salvação como sendo uma ação exclusiva de Deus ou não. Mas precisamos lembrar que quando Paulo escreve essa carta, ele baseia a sua unidade na pessoa de Cristo. Não é na lei. A unidade da igreja não está baseada em normas, em regras, mas tão somente em Cristo. Quando os Gálatas se afastaram tão rapidamente do evangelho da graça, evangelho esse que Paulo havia pregado a eles, eles deixaram então clara a sua deslealdade com o apostolado de Paulo. Porque no momento em que eles rejeitam os ensinos que primeiramente foram dados por Paulo, eles estavam ao mesmo tempo rejeitando Paulo como apóstolo. Paulo então começa a carta aos Gálatas, como nós vimos antes, nos seus 2 capítulos iniciais, defendendo essa questão. E somente no capítulo 3 é que ele começa a chegar ao cerne do erro que estava sendo cometido por aqueles crentes. Ou seja, os Gálatas estavam passando a buscar a justificação na lei mosaica e não em Cristo. Aí então Paulo apresenta a eles o argumento de que a justificação não é pelas obras, mas tão somente pela fé em Jesus Cristo. Talvez para nós, cristãos do século 21, evangélicos que estudam a palavra de Deus, isso fique muito claro, principalmente depois de uma reforma protestante, aonde os pilares da reforma, um deles é solo Cristo, somente Cristo. Mas naqueles dias, quando o cânone da Bíblia Sagrada não estava fechado, as cartas, elas circulavam nas igrejas, os apóstolos ainda visitavam os irmãos, havia também dissidentes, haviam falsos mestres que procuravam trazer ensinos errôneos das Escrituras. E é por isso então que a justificação pela fé em Cristo é tão fortemente defendida por Paulo, não apenas aqui na carta de Gálatas, aos Gálatas, mas em especial, vamos ver isso na carta, na chamada epístola aos Romanos. Por isso, queridos, que nessa noite, nós vamos estar baseando o nosso estudo no capítulo 3, versos 1 a 25. E a proposta que nós trazemos aos irmãos, ao estudar hoje esse livro, não é de termos uma visão panorâmica do mesmo. Por exemplo, na escola bíblica dominical, nesse trimestre, nós vamos estar estudando, na sala de adultos, o livro de Atos dos Apóstolos. E lá na sala dos jovens, o livro de Romanos. Mas não é um estudo muito detalhado, é um estudo mais panorâmico. E aqui nessa noite, nesses momentos de estudos que estamos fazendo ao longo dos meses de janeiro e fevereiro na carta aos Gálatas,
Não é que nós estivéssemos, por exemplo, correndo uma maratona, não, para chegar ao final, não. O objetivo é como se nós estivéssemos escalando uma montanha. E no primeiro capítulo, nós atingimos o primeiro pico dessa montanha, quando foi então apresentado o tema Libertos pela Graça. E nós tivemos uma bela vista de lá. Subimos então para o segundo pico, um pico mais alto, capítulo 2, Libertos pela Fé. E a visão nos encantou. E hoje, o nosso objetivo é chegar ao terceiro pico dessa montanha. Ou seja, livres em Cristo. O objetivo que nós temos aqui é entender que há um preço da liberdade. E o preço da liberdade foi conquistado não pela obediência à lei mosaica, mas a confissão de Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É Ele que nos traz a liberdade. Precisamos entender, queridos, que é Cristo que nos liberta das correntes do pecado que estão sobre nós. Correntes que mantêm cativos aqueles que ainda não confessaram a Cristo. E alguns, queridos, que precisam, hoje até mesmo, como frequentadores da igreja, serem libertos da escravidão do pecado. A minha confiança é que à medida que nós venhamos a subir essa montanha, cada um dos picos vencidos, nós possamos dizer, sim, foi por isso que eu passei todo esse tempo escalando. Isso é maravilhoso. Isso não somente com a carta aos Gálatas, mas cada leitura que façamos da palavra de Deus ao longo de 2025, em especial àqueles que estão fazendo a leitura bíblica anual. Que você se sinta feliz, como o termo lá em Mateus 5, ou no Salmo 1, bem-aventurado por estar conhecendo mais de Deus. Por isso eu quero convidar você então a fazer comigo a leitura dos 25 primeiros versículos, porque eles se estendem um pouco mais, que vão ser estudados na próxima terça-feira. Mas vamos fazer então, mesmo assentados, podem acompanhar essa leitura. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá.
Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Queridos, esse é um dos textos de Paulo considerados mais difíceis pela sua forma com que Paulo o escreve. Porém, nós entendemos que no momento em que nós nos debruçamos nas Escrituras para dela nos alimentar e dela estudar, nós passamos a compreender as verdades que Deus tem preparado para nossas vidas. E aqui nós gostaríamos de enfatizar inicialmente duas verdades. A primeira delas, queridos, é que Jesus, ele completa a promessa a Abraão. Jesus é o descendente. Você olha em Gálatas capítulo 3, verso 19, que diz: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Você poderia perguntar muito bem, quem é esse descendente? E aí nós voltaríamos ao versículo 16, para entender quando é dito: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é Cristo. Ou seja, algumas versões usam a expressão semente, exatamente para fazer um link com aquilo que está lá escrito no livro de Gênesis, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então aqui, também traduzido esse termo semente por descendente, Paulo vai revelar que esse descendente, que essa semente, é exatamente Cristo. Quando Eva tem seu filho, o seu primeiro filho, ela imaginava que Abel, o seu primogênito, seria aquele descendente, aquela semente que iria refazer a comunhão, a reconciliação com Deus, porque Adão e Eva quebraram, se rebelaram, e a promessa é que a semente da mulher iria retornar essa aliança. Então Eva, pelo seu imediatismo, pensava na pessoa de Abel, mas a promessa, ela lançava luzes para a pessoa de Jesus. Do mesmo jeito, a Abraão,
quando Abraão fala do seu descendente, e aqui a gente sabe muito bem que Abraão não teve um único filho, ele teve vários descendentes. Mas aqui se lança luzes à pessoa de Jesus. É por isso que quando nós chegamos ao livro de Mateus, Mateus ele não começa a sua narrativa com uma bela história de Natal. Ao contrário, a gente encontra logo no início do Evangelho de Mateus uma genealogia. São vários nomes que são citados. E qual o objetivo? Quem se senta, por exemplo, na manhã de Natal, lendo uma genealogia? No entanto, o ponto aqui é que Jesus é da linhagem de Abraão. O foco é trazer a genealogia de Abraão até Jesus. Ele, Jesus, viveu perfeitamente, com retidão pela fé, e ele era da linhagem de Abraão. Ele cumpre a promessa que foi feita lá em Gênesis, porque através dele, por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E a sua morte, a sua ressurreição na sepultura, permitiu que pessoas no mundo inteiro, em todos os tempos, inclusive nós aqui no José Walter, pudéssemos ter a nossa vida creditada na justiça de Deus. Somente por Ele, somente pela sua graça, nós recebemos a bênção de Deus. E o que Paulo vai fazer no início do capítulo 3 é exatamente mostrar isso. É por isso que Cristo completa a promessa a Abraão. Tudo em Abraão aponta para Cristo. Você vai chegar lá em João capítulo 8, verso 56. Esse é um ótimo versículo. Lá, Jesus está falando a um grupo de líderes judeus. Ele disse: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. É interessante que Abraão, ele não é do mesmo tempo de Jesus. Há uma diferença de muitos anos que separam Abraão da vinda de Jesus a esse mundo. Porém, o que Jesus está dizendo é que Abraão contemplou a promessa na pessoa de Jesus. Mas não somente isso, amados. Há uma segunda verdade. Além de Jesus completar a promessa a Abraão, a segunda verdade é que Jesus cumpre a lei de Moisés. É para isso que tudo no Antigo Testamento estava sendo construído. Todas as leis cerimoniais, todos os rituais e sacrifícios, todo o povo de Israel faria com que todas essas coisas fossem cumpridas em Cristo. Às vezes a gente tem a ideia de, quando nós falamos em lei, de limitar a lei apenas aos 10 mandamentos. Mas a lei, ela era muito ampla. Havia a parte cerimonial, os cuidados com relação às ofertas, aos holocaustos, aos sacrifícios que eram apresentados no templo, a forma ou o animal que poderia ser sacrificado. Mas não apenas leis cerimoniais, haviam também leis civis, que falavam acerca de casamento, falavam acerca de divórcio, falavam acerca das relações entre vizinhos. Haviam outras leis, inclusive leis sanitárias, com relação a questões, por exemplo, de doenças. Como se poderia tratar uma pessoa que tivesse problema de lepra? Qual o tratamento que seria dado a essa pessoa? Então, as leis mosaica, a lei mosaica, ela é muito ampla. E a palavra de Deus diz que em Cristo a lei foi cabalmente cumprida. É por isso que lá em Colossenses capítulo 2, verso 17, diz que estas coisas, falando da lei, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo que a gente vê no Velho Testamento são apenas figuras, sombras
daquele que era a promessa, daquele que é o descendente, daquele que é a semente. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 4, lemos: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E lá em Mateus capítulo 5, 17, o próprio Jesus declara: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. E aí, o importante que nós tiramos disso, amados, é que às vezes há aqueles que são contrários totalmente à lei de Deus. E diz assim: eu não estou mais no Velho Testamento, agora eu estou no Novo Testamento, eu estou vivendo debaixo da graça. Mas a graça de Deus sempre esteve presente, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento. E precisamos entender que há inferências da lei do Velho Testamento que são aplicadas na nossa vida no Novo Testamento. Então, o cuidado do relacionamento, o cuidado com a prática religiosa, não no sentido de observância de regras, mas no sentido de saber que em tudo Deus precisa ser o centro da nossa vida. Esse é o grande objetivo. Mas você poderia perguntar: como foi então que Paulo, como foi que isso pôde acontecer? Como foi que essas verdades tão importantes, quer seja na pessoa de Abraão, quer seja na pessoa de Moisés, iriam impactar a igreja na Galácia? Como isso iria impactar a igreja Gileade aqui no José Walter? A primeira coisa, queridos, é que nós precisamos entender a necessidade de obedecer a Deus. O Senhor, ele vive totalmente justo, perfeito. Não há outra pessoa na Bíblia, nenhum outro líder na história do mundo que possa reivindicar a justiça diante de Deus com base no seu próprio mérito. Ninguém. Você não pode nomear uma única pessoa, por mais atos heróicos que ela tenha praticado, por mais defensora da moral e dos bons costumes, por mais que tenha sido alguém que tenha realizado obras sociais, todos os homens, a palavra de Deus deixa isso bem claro, pecaram e estão destituídos de Deus. Não há ninguém que não tenha passado pela corrupção, pelo pecado. É por isso, queridos, que apenas o Senhor Jesus obedece à lei de Deus por nós, mas não apenas obedeceu à lei de Deus, ele suportou a ira de Deus em nosso lugar. É por isso que lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 13, diz que ele nos redimiu. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando para os Gálatas e mostrando para nós que não são as obras da lei que justificam o homem. Nós viemos, a grande maioria, de uma religião aonde as boas obras, elas não apenas são defendidas, e isso nós defendemos, mas que as boas obras podem levar à salvação. É importante que nós, enquanto povo de Deus, percebamos que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E aí há uma grande diferença. Quando eu digo que nós não somos salvos pelas obras, é porque eu não posso acrescentar 1 milímetro à minha salvação. A minha salvação depende tão somente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porém, nós somos salvos
para as obras, porque nós vivemos num processo de santificação, de mortificação da carne, e nós, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos da carne, do pecado e do mundo. Lembre-se, você e eu, nós estávamos amaldiçoados e condenados diante de Deus pelo nosso pecado, e Cristo levou a nossa maldição sobre si. Ele derramou o seu sangue por você, Ele morreu por você, Ele deu a sua vida por você. Ele levou sobre si a ira de Deus devido ao seu pecado. O pecado lhe condenaria, o pecado seria algo que lhe conduziria ao inferno. Mas Cristo te resgatou, Cristo me resgatou, e assim hoje nós podemos ter garantido uma herança a qual nós não teríamos direito, mas Ele nos deu esse dom, esse presente. Queridos, após entendermos essas duas primeiras verdades, que Jesus completa a promessa de Abraão, que Jesus cumpre a lei de Moisés, você poderia perguntar, como é que as pessoas no Antigo Testamento, elas eram salvas? Como elas poderiam alcançar a salvação? E aí, amados, é importante entender que tanto no Novo como no Velho, a salvação é somente pela graça, somente pela fé. Elas estavam ansiosas por Cristo, talvez elas não soubessem todas as ramificações desse quadro que estava por acontecer, como hoje nós temos esse conhecimento, porque nós vivemos um tempo em que toda essa narrativa, toda essa história aconteceu. Nós sabemos tudo o que aconteceu desde o Gênesis até os dias de Atos dos Apóstolos. Então, para nós hoje, é muito mais fácil encarar a história do povo de Deus. Mas quando Israel estava vivendo cada momento, tudo isso era inusitado para eles. Porém, lá em Hebreus capítulo 11, verso 26, falando sobre Moisés, é dito: por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Moisés não achou que a riqueza do Egito, que a pompa do Egito, que tudo aquilo que o Egito pudesse lhe dar, fosse algo honroso, quando comparado com a recompensa que ele estava contemplando. E aí você poderia dizer assim, mas qual foi a recompensa que Moisés contemplava? Será que era a terra prometida, a terra de Canaã? Será que a recompensa que ele contemplava era poder levar o povo saindo da escravidão do Egito, passando 40 anos caminhando pelo deserto? Será que a recompensa que ele contemplava era poder ver o mar se abrir e o povo passar de pé enxuto? Não! A recompensa que Moisés contemplava era o cumprimento da promessa na pessoa de Jesus Cristo. Moisés conecta aquilo que foi prometido lá em Gênesis, lá a Abraão, o homem de fé, com a pessoa da promessa que é Jesus. Todos os heróis da fé do Velho Testamento, queridos, olhavam para a promessa que é Cristo. Essa é a imagem. Tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. É por isso que somente pela graça que Ele nos dá a salvação. Paulo está dizendo aqui em Gálatas, o que você vai fazer para ganhar a tua salvação? À luz dessa história que temos lido aqui nos versículos de 1 a 25, como isso se concentra na pessoa de Cristo? Você acha que ser circuncidado, você acha que obedecer à lei, você acha que guardar o sábado, você acha que fazer as festas de Israel, isso vai garantir a tua salvação?
Não! Isso não acrescenta nada à obra de Cristo. Tudo é justiça dele. Por isso Paulo diz: creia, confie no Senhor, pois somente pela graça que ele nos dá salvação. Não são obras da lei, não é pela observância de regras e normas. Queridos, é impressionante realmente porque separa o cristianismo de todas as religiões do mundo. Em todas as religiões a gente vai ver as pessoas sendo chamadas a observâncias de normas e regras. Isso é no islamismo, isso é no budismo, isso é nas religiões orientais como um todo, mas no cristianismo, como alguns gostam de dizer, no cristianismo raiz, há uma grande diferença. É Cristo que cumpre tudo aquilo que nós precisamos para sermos salvos. Esse é o grande diferencial. Não é uma maneira sistemática de tornar a sua vida melhor. Não é você trabalhar e seguir esses princípios para se sentir melhor. Não é assim que se pode ser mais idôneo, correto e bom. Isso não é o ponto. O ponto do cristianismo é que você não pode fazer isso se não tiver uma nova vida. Você pode passar a ser até mesmo alguém que frequenta alcoólatras anônimos. Beleza, você foi viciado durante muito tempo no álcool e você participa com um processo de libertação. Você pode participar de ações sociais, né? Nós estamos vivendo dias de seca em várias cidades do Nordeste, problemas de enchente em vários locais do Sul. Você pode, né, se organizar para ajudar os mais carentes. Isso também é bom. Mas, queridos, nós precisamos entender o que nos garante a vida eterna, o que nos garante a salvação é apenas a nova vida em Cristo. E é isso que Paulo vai enfatizar no capítulo 3. Não são obras da lei, não é a lei, é Cristo. Não tente melhorar a si mesmo, crucifique-se, mate-se. É isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, quando ele dá o seu próprio testemunho, ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu sei que nós vivemos dias onde as pessoas são levadas cada vez mais a buscar a sua felicidade. E em geral, a felicidade que é veiculada nos meios de comunicação, ou por determinados coaches da nossa atualidade, está relacionado ao sucesso, está relacionado ao dinheiro, à fama, à prosperidade material, à glória. Não estou dizendo que isso seja ruim, queridos, porém a nossa felicidade não pode se lastrar em coisas desse mundo, materiais, porque tudo isso é passageiro. Nós não vamos poder levar nada. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Às vezes estamos como que correndo atrás do vento. Esquecemos de valorizar aquilo que é mais importante na nossa vida. Eu sei o quanto isso é difícil, isso aconteceu comigo. Há coisa de 25 anos atrás, quando eu exercia determinado cargo comissionado na prefeitura de Fortaleza, eu não tinha tempo para outra coisa a não ser para o meu trabalho. Eu vivia em prol daquilo que eu realizava. E como aquilo foi prejudicial, porque eu não participei de muitos momentos do crescimento das minhas filhas. E como isso me faz falta.
Queridos, a gente precisa entender o valor das coisas mais importantes. Por que eu digo mais importantes? Porque trabalhar, ganhar, isso é importante. Mas tem coisas mais importantes na nossa vida. E é isso que a gente vê quando Paulo escreve à igreja, aonde eles estão direcionando a sua vida. Não é no sentido de que eles não venham a valorizar, estar no ambiente saudável, fazer coisas boas, não é nada disso. Mas qual é a prioridade das suas vidas? É nesse momento que eu preciso também trazer alguns ensinamentos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas mais citadas na carta aos Gálatas. No próprio capítulo 3 ele é citado várias vezes. E aqui eu quero deixar bem claro, queridos, que o Espírito Santo é uma pessoa real. Ele não é apenas um poder ou uma influência, mas o Espírito Santo é uma pessoa real e também é uma pessoa divina. Ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. E quando nós falamos ser a terceira pessoa da Trindade, não significa que ele é menor na importância que o Pai ou que o Filho. O Espírito Santo é Deus. Talvez você pergunte, pastor, mas então qual é a obra do Espírito Santo no meio da igreja? Por que o Espírito Santo era importante para a igreja da Galácia? Por que o Espírito Santo era importante na vida de Paulo? Por que o Espírito Santo é importante na igreja Gileade aqui do José Walter? E a primeira resposta, queridos, é que o Espírito Santo, ele realiza o milagre do novo nascimento do crente. Aqueles irmãos, quando ouviram Paulo pregar pela primeira vez, aquelas igrejas, elas foram formadas a partir da pregação das boas novas de salvação. E foi o Espírito Santo agindo no coração daqueles homens, alguns gentios que se converteram, outros judeus que foram também trazidos à presença do Senhor, e assim como nós, que um dia confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e isso foi a ação do Espírito Santo. Esse novo nascimento é a ação de Deus. Nós podemos estabelecer estratégias, podemos pensar formas de levar o Evangelho, tudo isso é bom, mas nós não podemos esquecer jamais que é Cristo, que é o Espírito Santo, que trabalha no coração do homem. O milagre do novo nascimento não é a boa oratória do pregador. O milagre do novo nascimento não é a forma como o ministério de louvor canta na hora do apelo. A obra é do Espírito Santo. Nunca podemos nos colocar na família de Deus, nunca podemos nos tornar cristãos, a não ser que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Somente quando nós o recebemos e fazemos Cristo como Senhor e Salvador, então nascemos de novo e nos tornamos membros da família de Deus. Mas também, queridos, o Espírito Santo comunica a vida divina ao crente. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 25, há uma expressão que diz, nós vivemos pelo Espírito. Isso nos lembra do fato de que quando nascemos de novo, que nós somos constituídos membros da família de Deus, a própria vida de Deus é comunicada a nós, transmitida a nós pelo Espírito Santo. Então aquilo que antes me agradava, o pecado, agora já me traz rejeição, eu já não quero mais praticar, não porque isso não me agrade, mas porque isso entristece a Deus, e eu não quero entristecer a Deus, eu quero agradecer a Deus, e a forma de eu agradecer a Deus é vivendo uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida reta. É por isso que o Espírito Santo comunica a vida de Deus a cada um de nós. Nós passamos a sentir o que é a verdadeira paz, não a paz do mundo, a paz passageira, mas a paz de Deus que, apesar das circunstâncias, ela é real. Mas também, queridos, o Espírito Santo
habita pessoalmente em cada crente. Eu acho que vocês se lembram que quando nós estávamos pregando aqui no culto da vigília, eu trouxe uma palavra e dentro daquilo que eu falei, eu disse, olha, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Todo crente é a habitação do Espírito Santo. É uma ação direta. A ação de ser cheio é diferente. Nós devemos buscar ser cheios. E aí é um processo, é uma caminhada. É realmente a necessidade da gente reconhecer que precisamos melhorar, amadurecer, crescer. Mas se habitação, isso é algo que acontece na vida daquele que verdadeiramente confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Porque hoje há muita encenação. E aí a gente precisa saber que nós seremos conhecidos pelos frutos. Mas, queridos, o Espírito Santo dá ao crente a certeza da filiação. O Espírito Santo cria dentro de nós a consciência de nosso relacionamento com Deus. E Ele nos dá a garantia de que somos seus filhos. Que nós podemos dizer, Abba, Pai. Nós podemos ter a segurança. É por isso que nós podemos dizer, eu sou salvo. A certeza da salvação não é mérito, não é obra minha. A certeza da salvação é obra de Jesus na minha vida. Se nós entendermos isso, nós não vamos ficar como que intimidados por aqueles que dizem assim, você é um soberbo, porque você diz que é salvo. Quem diz que eu sou salvo, quem declara a minha salvação, é o Senhor Jesus, porque Ele diz, aquele que me confessar com a sua boca, e nós confessamos. Mas o Espírito Santo também conduz o crente a uma vida de vitória sobre o pecado. Todos nós, amados, podemos nos esforçar para nos afastar de coisas que nós sabemos que não são boas. Por exemplo, mesmo sem ser crente, nós podemos rejeitar, repudiar, nos afastar da pornografia. Eu não preciso ser crente para saber que pornografia é uma coisa ruim. Porém, não é simplesmente uma coisa de moral ou de imoralidade, mas eu saber que o Espírito Santo me dá vitória sobre aquelas áreas da minha vida em que eu sou mais fraco. Para alguns pode ser na área sexual, em outros pode ser na questão financeira, gasta além da conta. Para outros pode ser na questão da vaidade. Cada um de nós temos uma ou mais áreas que precisam ser reforçadas. Mas esse reforço não é mérito nosso, é a ação de Deus cuidando, zelando com cada um de nós. É o Espírito Santo que nos dá a vitória quando nós fazemos três coisas. Primeiro, quando andamos em comunhão com Ele, e isso significa andar em harmonia com Ele. E como é que eu sei se eu estou vivendo em harmonia, em comunhão com o Espírito Santo? Pela palavra de Deus. É por isso que a gente precisa se debruçar em conhecer as Escrituras. O Senhor Jesus, em meio aos fariseus, aos líderes religiosos, Ele diz, errais por não conhecerdes as Escrituras. Será que esse é um recado para nós, igreja? Será que nós temos nos detido a ler, a estudar a palavra de Deus, a nos alimentar? Mas também, queridos, nós temos vitória quando nos submetemos à liderança do Espírito. É quando reconhecemos o seu senhorio e nos rendemos ao seu controle que experimentamos a sua vitória. Paulo disse, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu preciso entender, queridos, que cada momento da minha existência, eu preciso depender do Senhor, nas decisões que eu vou tomar, naquilo que eu vou fazer, eu preciso ouvir a voz de Deus. Quer dizer, pastor, que eu preciso subir ao monte? Não sei se você vai subir ao monte, né?
mas que você possa ser sensível à voz do Espírito. Busque a Deus. Deus pode se revelar através de sonhos? Pode. Deus pode se revelar através de visões? Pode. E Deus se revela na sua palavra. Mas também, queridos, nós temos vitória no Espírito quando exercemos disciplina em nossa vida. E aqui nós precisamos entender, amados, que é possível que semeemos tanto a natureza pecaminosa, quanto a natureza espiritual. Se nós não tivermos cuidado, nós às vezes vamos estar alimentando uma fera dentro de nós, e essa fera poderá nos matar, que é o pecado. Às vezes uma coisa simples, que você vai deixando, vai armazenando, e essa coisa de armazenar hoje é muito séria, porque nós temos um celular que armazena 1001 informações, e a gente precisa ter muito cuidado, né, sobre aquilo que nós colocamos os nossos olhos. Sempre que eu falo isso, só me lembro daquela música do Ministério Infantil, cuidado, olhinho no que vê, eu acho que é assim, né? Então a gente precisa ter cuidado, queridos, aonde a gente está colocando a nossa vista, aonde a gente está se detendo. Mas, amados, o Espírito Santo, ele também torna o crente semelhante ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito, devemos nos lembrar que o fruto do Espírito, que vai ser estudado aqui nessa carta aos Gálatas, só pode ser produzido em nossas vidas pelo Espírito Santo. E para colocar de forma prática, nós só podemos nos tornar como Jesus, ou seja, amorosos, alegres, pacíficos, longânimos, gentis, que são características do fruto do Espírito, à medida que o Espírito nos torna semelhantes a Jesus. Quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o próprio Jesus fazendo essa declaração. É por isso que os homens não se aproximam da luz. Mas ao contrário de nós precisamos estar mais perto, mais próximos da luz que é Cristo. Precisamos entender que quanto mais nos aproximamos da luz, mais as nossas imperfeições se tornam visíveis. E o que acontece aí fora é o inverso. As pessoas não querem mostrar a sua imperfeição. Deixa eu contar aqui meu pecado. Antes de converter, né, como bom religioso que eu era, eu ia para a igreja. Mas eu não entrava, claro, eu ficava lá fora, né, paquerando as meninas. E quanto mais distante da luz, melhor. Essa era a realidade. Hoje, é o contrário, queridos. É por isso que nós, como crentes, precisamos ter cuidado com relação ao nosso relacionamento com o namorado, com as pessoas com quem nós nos relacionamos aí fora. Não permitir ambientes que possam nos levar ao pecado. Nós não estamos imunes, e isso não só o jovem solteiro, o homem casado. Todos nós tivemos um caso sério envolvendo um grande pastor, escritor americano. Um homem de Deus, aos seus 70 anos, caiu em adultério. Nós não estamos isentos, queridos. Precisamos vigiar, precisamos cuidar. O Espírito Santo é que nos torna semelhantes a Cristo. É por isso que nós precisamos nos aproximar da luz. Mas também o Espírito Santo é a inspiração e o poder do serviço do crente. É no Espírito Santo que nós trabalhamos na casa do Senhor. Às vezes nós podemos até viver num ativismo, correndo de um lado para outro. Tem pessoas que são muito ativas. Eu já vivi muito disso na minha vida. Hoje não tenho mais aquele pique de outrora. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente faz não é na nossa própria força. Aquilo que a gente faz precisa ser em total dependência de Deus.
e precisa ser apresentado a Ele, porque é para a glória dEle. Eu faço algo não é para apresentar-me, não é para receber os aplausos, não é para ser ovacionado. Posso até receber ovo na cara, né? Mas o que eu faço é para a glória de Deus. Eu preciso ter isso claramente. E quando Paulo, aqui na carta aos Gálatas, em especial no capítulo 3, dá tanta ênfase ao Espírito Santo, ele mostra que essa relação do Espírito Santo com a igreja não está apenas preso ao primeiro século, às igrejas lá na Galácia, não. A ação do Espírito Santo perpassa o tempo, perpassa a região da Palestina e chega em pleno século 21 ao Brasil, ao Ceará, a Fortaleza, aqui ao José Walter, e é o Espírito Santo que age no nosso meio, mostrando aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser abandonado, aquilo que precisa ser acrescido na nossa vida. Se nós tivermos essa compreensão, a gente vai entender por que aquele momento que a igreja na Galácia estava vivendo de falta de unidade, poderia levá-la à destruição. A nossa unidade é em Cristo. Nós não podemos nos permitir, queridos, viver diante de dois senhores, porque ou agradaremos a um e aborreceremos ao outro, ou vice-versa. Precisamos entender que nós servimos apenas para agradar ao nosso Deus, somente para isso. E eu quero concluir, amados, essa minha reflexão dizendo que o objetivo do capítulo 3 de Gálatas é nos dizer para sair e fazer o melhor, que nós possamos realizar o melhor aonde estejamos, quer lá na nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, de escola. E isso precisa ser feito hoje. Às vezes a gente diz assim, daqui a um ano, quem sabe, tiver mais tempo, ou então quando eu terminar minha faculdade, ou então quando eu conseguir o meu emprego, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Precisamos entender, queridos, que há uma necessidade hoje do mundo de ir a Cristo. E nós não podemos viver como que dentro de uma redoma. A igreja na Galácia tinha essa perspectiva de achar que eles eram diferenciados, que eles não precisavam de mais ninguém. Nós precisamos de Cristo na nossa vida, para que outros vejam o nosso testemunho e possam também confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque um dia nós fomos alcançados pelo perdão de Deus. Hoje, nós não apenas contemplamos a promessa, não apenas olhamos o descendente, nós temos a promessa cumprida na nossa vida. A semente, o descendente é o nosso Senhor e Salvador. E isso faz toda a diferença para cada um de nós. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, que você possa